Olá, bom dia. Meu nome é Annelise, eu sou amiga da professora Alice e tenho muita coisa para falar para vocês sobre a língua portuguesa. Não tanto quanto a professora Alice teria, mas eu acho que eu tenho um pouco para falar sobre a língua portuguesa como a língua materna. Se você está ouvindo esse vídeo é porque você consegue entender essa língua, e pelo que eu entendo, você está no Rio de Janeiro. Eu também sou do Rio de Janeiro, mas eu nasci do Rio eu nasci no Rio, mas saí do Rio, infelizmente, há muito tempo atrás. E hoje em dia eu moro na Europa. A Europa é um desses países. Você não vai aprender que é um país. É um continente com vários países diferentes, línguas diferentes. E digamos assim, que é das línguas mais importantes no contexto europeu, que é do lado ocidental, que é o que a gente mais ou menos entende como Europa, são o alemão, o francês, o inglês, o espanhol, o italiano, tem o sueco, tem outras línguas que se falam na Escandinávia, mas por enquanto a gente fica com essas. Eu tive a grande oportunidade, o grande privilégio na vida de poder ter morado em alguns desses países, desde que eu vim para morar na Europa. E aprendido algumas dessas línguas. Agora eu vou contar para vocês um pouco das minhas peripécias em aprendendo outras línguas. Primeiro eu vou falar que a gente é lusófono, né? Então a gente fala português como língua materna e o português, eu não sou tão especialista quanto a professora Alice, mas eu sei que tem alguns fonemas diferentes. Por exemplo, todo mundo fala que o ão de mãe e pão é uma coisa muito típica do português, que no fundo você não encontra em outras línguas, assim. Eu lembro que quando eu comecei a aprender alemão, que é uma das línguas que eu aprendi, as pessoas falavam que reconheciam o lusófono, ou que podiam reconhecer que soava quase francês, porque francês é uma língua também latina, então é muito próxima do português. E reconheciam no fato da gente não terminar palavras, por exemplo, em alemão, vou falar para vocês a palavra cozinha em alemão, Küche. Eu sei que sou estranho, mas é K-U com uma letra que eles não têm, que a gente não tem no português, que é um U com trema. Na verdade, a gente tem um U com trema, mas a gente nunca usaria assim, né? Küche. C-H-E. No final tem um E. E geralmente se a gente fala assim, mamãe, ou palavras em português podem ter um E no final, mas elas não vão ter um acento, assim, uma pronúncia no E no final da palavra que seja tão forte. E no alemão ela precisa ser muito forte, senão a pessoa não entende o que você está falando. Isso é o que eu sempre ouvi. Não sei se a pessoa entende ou não, porque eu não sou alemã e não falo alemão como língua materna. E é uma coisa engraçada. Então, eu lembro de quando eu comecei a aprender alemão, ter que ficar treinando, assim, mais ou menos treinando, mas um pouco na frente do espelho, assim, a boa pronúncia. Isso é uma das coisas que a gente mais
assim, mais tenta fazer a melhor pronúncia possível na língua estrangeira. Às vezes porque as pessoas realmente nunca saíram do país delas, então elas realmente não entendem se você fala com uma outra pronúncia. Ou às vezes é só discriminação mesmo. Tem muita discriminação na Europa também. Discriminação linguística, discriminação racial, muita coisa. Mas, então eu lembro que eu ficava treinando essa palavra. Küche, Küche, Küche. Pra ter certeza que eu ia falar o E no final. E ninguém ia entender ou não entender o que eu tava falando. Em alemão também tem um nuance legal. Tem uma coisa que eu sempre ouvi, que lusófonos abrem muito a boca. Então, diferente, por exemplo, de gente que fala em espanhol, a gente abre a boca em sílabas, consoantes muito fortes. Então, algumas línguas são um pouco mais fáceis de se aprenderem. Por exemplo, e bizarramente, porque eu acho que não realiza muito isso, o inglês. A gente vai ter um sotaque no inglês muito normal, né? Mas se a gente treinar, assim, cada pronúncia grande, e eu ouvia quando eu estava aprendendo alemão, abrir a boca toda vez que falar, funciona mais. Então agora eu vou dar uma pequena aulinha para vocês de alemão. Para coisas básicas. Se algum dia vocês forem parar na Alemanha, caiu do avião, tá ali, vocês sabem pelo menos falar bom dia, boa tarde, boa noite, e dizer obrigada e de nada, tá bom? Então a gente vai falar agora. Guten Morgen, que é o bom dia. Guten Tag, que é o bom dia para o dia todo. Guten Abend, que é a boa noite quando você chega. Se você está chegando num lugar para ir fazer alguma coisa, mas não para na hora de dormir. Na hora de dormir é Gute Nacht. E aí, se a gente quiser falar obrigada, vai ser Danke, o E no final, Danke. Até hoje eu tenho dificuldade. E o de nada é Bitte, ou por favor é Bitte, e o de nada é Bitte schön. E de repente o desculpa seria Entschuldigung. E é isso. Eu vou deixar vocês com todas essas informações e dizer que é muito importante valorizar a língua portuguesa porque ela abre muitas portas para muitos lugares, dentre eles Portugal, que também é na Espanha, que também é na Europa. A Espanha, relativamente falando, porque o português é muito próximo ao espanhol, então é fácil aprender espanhol, até entender, até se você nem fala nada de espanhol, é bem fácil. E aí com o espanhol você ganha a Espanha e ganha o resto da América Latina. A maior parte da América Latina fala espanhol. São os nossos vizinhos, é o lugar mais importante para a gente entender como brasileiros. O português não é tão distante, mesmo que seja ainda não tão óbvio, do italiano. Como é uma língua latina, também é mais fácil de aprender o francês, mesmo que tenha umas pronúncias engraçadas ou diferentes. E principalmente, o português é muito importante para vários países na África. Principalmente Angola, Moçambique, tem São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, enfim. Tem muita coisa no mundo que é em português e vocês são
muito privilegiados de falarem essa língua, assim como eu também. Cuidem bem da sua professora, porque ela é uma grande amiga e ela é uma mulher maravilhosa. E é isso. Tchau. Tschüss!